Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Guilherme, antes da gente apresentar quem que vai fazer o nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir pro pessoal dar um like aí, compartilha nas redes sociais e também comentem. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Bom, perfeito. E aí, Hoje- Guilherme, quem que vai fazer o bate-papo de hoje? Tem que estar apressado hoje o Guilherme. Olha lá. Nada, que isso. Com quem que a gente vai fazer o bate-papo de hoje? Hoje estamos com a Daiane Almeida dos Santos, que é administradora generalista da maior escola de oratória e comunicação da América Latina e consultora e mentora empresarial para pequenos negócios, área cuja se especializou após 8 anos atuando com resolução de conflitos e gestão de processos. E junto a ela temos também Juliana Simões Colela, que hoje atua como corretora de seguros, trabalha como uma organização de sociedade civil dedicada à compostagem e é empresária dona da Regeneratriz. Bom, eu tenho certeza que juntando essas duas teremos uma excelente conversa, muito bacana e informativa. Então, bora pro papo. Nossa, Sejam sentiu? bem-vindos, gente. É isso mesmo? Mesmo? É isso É mesmo? isso aí, faltou alguma coisa? Não, É tá. isso mesmo. Gente, eu sinto que agora, se não chamar a gente pro Shark Tank... É, né? O Guilherme ele é bom pra Inspirado, apresentar inspirado as aí. pessoas aí, né, Guilherme? Não é? Muito obrigado, muito obrigado. Imagina. Obrigada, gente. É um prazeraço ter vocês aqui. Eu acho que vai ser muito legal. A gente vai poder falar sobre empreendedorismo, saúde mental também. Saúde mental. E mais um monte de coisa que acho que vai dar pra gente estar tratando aí, né? Esses temas são bem abrangentes, né? Um universo gigante. É. Exatamente. Mas são interligados, né? Acho que acaba sendo necessário, né? E, inclusive, eu tava na rede social da Juliana e eu achei muito legal uma frase lá que você colocou, né? Cuidar da saúde mental é um ato revolucionário, é isso? Isso mesmo. Eu enxergo, assim, esse autocuidado, essa forma como a gente se olha, como a gente se cuida, uma maneira da gente se posicionar contra um sistema que muitas vezes acaba exigindo que a gente se desgaste. A gente tem sempre que estar entregando além daquilo que a gente é contratado, que a gente é chamado, ou trabalhe enquanto eles dormem, aquele tipo de coisa, né? Então eu acho que quanto mais você se tira esse tempo pra você se olhar, quanto mais você consegue reconhecer as coisas que te fazem bem, e colocar mais disso no seu dia a dia, mais você consegue ir quebrando o status quo, mais você consegue ir quebrando aquelas coisas que você faz por automatismo e porque você é condicionado. Entendi. Mas realmente é complicado, né? Porque é igual... Tudo que fala quando é empreendedorismo, a gente pensa em correr. Quer ver? Tem esse... Ó, isso aqui. Uhum. Não sei se dá Nossa. pra dar o zoom aí. Que eu acho que é isso que é o complicado, né? Ó, eu ando... E não sai eu do ando e não saio do lugar. Cansei, vou parar um pouco, deixa rolar. Então, ou seja, se parar, a gente tem essa... Se você só Mentalidade. andar, Pressão, você não sai do lugar, né? Essa É. sensação de um movimento que ainda assim não te faz progredir, Uhum. né, no meio empresarial. É interessante você ter falado essa questão da sua frase, porque a década de 2020 para cá foi a década que mais teve um aumento de produtividade no meio empresarial, mas ao mesmo tempo foi a década que mais aumentou em questão de distúrbios, de transtornos relacionados à produtividade. Porque as pessoas, elas vão para esse caminho de trabalho enquanto eles dormem, estude enquanto eles curtem, e ao mesmo tempo fazer o mais com menos pessoas dentro de uma empresa. E tudo bem, para o meio empresarial realmente subiu a produtividade, então a gente tem muito resultado com o menos recursos possíveis, só que ao mesmo tempo essas pessoas que são as que ficaram ali fazendo o mais, sendo menos dentro de uma empresa, são as que estafaram. E aí tem uma inversão mesmo de números, de quem tá produzindo bastante é a mesma pessoa que tá lá cansada, né? Exato. Mas hoje, com a tecnologia, nós temos e-mail, WhatsApp principalmente. Às vezes o empresário mesmo não tem sossego, né? Às vezes, ainda mais se você trabalha com vendas. Às vezes ou suporte, igual a gente também. Sim. Igual, às vezes é meia-noite, 10 horas Pressão da noite, demais, meia-noite, 2 horas da manhã, estão Você tá mandando aí disponível. mensagem, É. estão te ligando Sim. pra perguntar alguma coisa. É complicado. É engraçado, porque essa característica de ter uma pessoa
que está fazendo muito, como você colocou, de até mesmo tarde da noite você tá lá delegando coisas, delegando tarefas e atividades. Ela ficou tão forte porque, infelizmente, aconteceu a pandemia. Toda década tem seu evento, né? É. Catastrófico, infelizmente. Ah, Veio a pandemia e afetou totalmente aí as relações de trabalho. Então, quem ficou, de fato, com a sua empresa, com o seu negócio, é a pessoa que ela tem que se virar para muita coisa. É para ser o marketing, para ser o atendimento, para ser o financeiro, para ser o operacional. E aí, quando você vai ver, você é o dono que tá fazendo bastante. Porque você sobrou junto com poucas pessoas que também restaram ali na sua empresa. Então, tá um caminho de eu sendo dono, faço um pouco de tudo, porque existe essa visão no meio empresarial de que o dono ele tem que saber fazer tudo, o que particularmente eu, enquanto empresária, discordo. Ele tem que saber, ele conhecer um pouquinho de cada área, mas saber fazer, o intuito é que o empresário, quando ele contrate pessoas para facilitar o trabalho, porque tem alguém que Delegar tem... também. Exatamente. Porque você está contratando pessoas para facilitar naquela área, por exemplo, um financeiro, que você não tem tanto potencial assim. Você tem noção. A minha empresa precisa vender para pagar as contas. A minha empresa precisa de um RH para fazer uma boa contratação com alguém alinhado. Mas fazer tudo, ninguém dá conta. O ser humano sozinho para a própria vida, né? Não dá conta de tudo. Gerar um empresário que está ali estruturando todos os setores da sua empresa e tem que fazer um pouquinho de tudo. Só que isso cresceu muito, porque a pandemia forçou com que as pessoas fossem demitidas, infelizmente, e quem fica tem que abraçar, porque quem ficou estava no intuito de sobreviver. Né? Então, afetou bastante. E eu acho... Pode falar. E é produtivo isso? Você fazer Não, tudo? Ah. não, porque você não... Você sabe fazer, mas você não tem potencial. O que eu quero dizer com potencial? Por exemplo, o Gian, ele é a melhor pessoa para fazer apresentações, um exemplo. Esse potencial não tá comigo, não tá com a Ju, não tá com você, não tá com o... Guilherme. Ele, é o Guilherme, perdoa, Gui. Porque essa força, esse conhecimento técnico, essa capacidade de execução é melhor em você. Então, o potencial de executar aquela operação e trazer o melhor resultado tá com o Gian. Entendeu? Então, isso é foco. Só que quando você faz muito, você não tem todos os potenciais, você não tem todos os conhecimentos do mundo para todas as coisas. Então, você fica fazendo o que a gente fala como trabalho meia boca. Um pouquinho de meia boca aqui, um pouquinho de meia boca ali, um pouquinho de meia boca ali. E no final, você não tem um resultado redondo. Você não tem um melhor resultado. Então, isso acaba não sendo nem produtivo e nem saudável. Eu ia comentar assim, eu acho complicado, que de fato o empresário, o ideal, o mundo ideal, no meu ponto de vista, ele, igual você mencionou, né? Pegar várias pessoas e boas em cada área da sua empresa, sair do operacional e delegar tudo aquilo ali, né? Sim. Só que acaba entrando nesse ciclo, que às vezes ele não consegue sair do operacional, que a maioria, eu acho que você pergunta para vários empresários, e aí, você consegue sair do operacional? Eles sabem que precisam, mas não conseguem sair. Ou quando você é uma MEI. Você é um microzinho empresário, que tá lá, você tá, tem que... empreendedor, né? Você tá ali com a sua empresa, você faz tudo, porque você ainda não tem capital para investir em alguém para te ajudar. E daí você acaba assumindo todas essas... Pelo que eu entendi, você trabalha com microempresários, né? O foco da Salu é o pequeno empreendedor. É o pequeno empreendedor. legal. Então, muita gente com que você trabalha não tem dinheiro mesmo Exato. para investir. Eu, por exemplo, na minha empresa, sou eu e minha sócia, e a gente ainda não tem capital para investir numa equipe. Então, a gente tem que assumir. A gente tem que assumir contabilidade, a gente tem que assumir tudo. Uma diversidade de coisas. Mídia né? social, a gente tem que assumir todas essas questões que não necessariamente é o nosso lugar criativo ali, onde a gente tá dando o nosso melhor, né, o nosso potencial, mas a gente tem que assumir. E eu acho que isso, eu até trouxe um dado aqui que eu acho muito importante. 72% dos fundadores de empresa, daqueles que são os empreendedores mesmo, os empresários, eles têm algum tipo de distúrbio mental. 72% das pessoas. Como burnout, como crise de ansiedade, crise de pânico. E eu acho que tem um pouco de relação
com isso que a gente está falando agora, de ter que assumir todos esses papéis, mesmo não sendo o lugar, a zona de conforto deles e aquele lugar melhor, ótimo deles, como também aquela questão da expectativa que você falou, que tem pessoas que mesmo que já tenham uma empresa um pouco maior, a expectativa de estar ali, performando todo dia, dando a cara na empresa, isso também gera, né, aquela responsabilidade, aquele Sim. senso de responsabilidade que traz um peso, assim. Então, pô, minha família tá contando comigo, a família dos meus funcionários tá contando com que essa empresa dê certo. Então, tudo isso traz um peso pro empresário que acaba desgastando muito. E muitos, uma coisa que eu achei chocante também é que muitos guardam pra si, principalmente os homens. Então, traz muita solidão também empreender. Eu acho que quando você é um empreendedor, um empresário, muitos relatam que se sentem extremamente solitários. Quase 80% também sofrem dessa questão de solidão. Então, como que a gente consegue resolver essa questão, né? Esse é o grande X. Você eu vejo que você às vezes faz também ali nas redes sociais também, tudo, faz yoga, faz alguma, talvez meditação também. Artes, Isso ajuda nesse caso? Nossa, ajuda demais. Eu, por exemplo, sofri burnout, eu tive depressão e eu sou muito teimosa pra tomar remédio, né? E me recusei a tomar remédio. Eu acho que eu tomei durante uma semana o antidepressivo que o médico me receitou e falei, não, eu não vou tomar isso, porque eu ficava dopada. Não recomendo isso, gente. Tomem o remédio que o médico passar pra vocês. Mas façam meditação. Porque a meditação ajuda a regular o sistema nervoso na base, né? Tipo, na raiz do problema. Porque o remédio, ele vai te ajudar, ele vai te dar um up no que o teu corpo não tá mais conseguindo produzir. Mas a partir do momento que você incorpora essas práticas também no seu dia a dia, você consegue equilibrar o teu sistema a partir de dentro. Então, você consegue tratar a raiz do problema e não só se medicar para que você não sinta o problema que está acontecendo. O pessoal fala muito de meditação, mas claro, deve ter técnicas, né? Porque eu já Muitas, tentei parar um tempo assim, falar, vou meditar. Eu fiquei parado, porque daí a mente Parece fica... que piora. Eu fico assim, daí piora. eu fico pensando em mil coisas, eu falo, não dá, eu não sei Pensamento meditar. intrusivo, mas né? Mas meditação não é deixar a mente sem nada. Vazia, não tem como. Porque- né? Não tem como. É você usar de outra forma, né? A É meditação. você direcionar a sua atenção Sim. para alguma coisa. Então, existem inúmeras técnicas, na verdade, né? Tem mindfulness, tem até o breathwork que a gente consegue fazer, tem mindful walking, mindful eating, tem técnica com mantra. O que não falta são técnicas que você vai descobrindo qual que serve melhor para você se focar tá. naquele momento também. Ah. Porque assim, tem uma que eu vou usar hoje. A gente pode fazer uma aqui que você vai falar, nossa, nunca me senti tão bem. Vou fazer amanhã. Não vai adiantar nada. Entendi. Porque depende do não é teu só... estado. Entendi. Depende Então do não é teu só a estado. pessoa. Às vezes... Mas às vezes uma técnica pode ser que eu me sinta melhor com determinada... Com certeza vão ter técnicas que vão surtir muito mais efeito no seu sistema do que outras. Porque depende muito da Eu comecei abordagem com mesmo. meditação guiada. Peguei Eu no também. YouTube lá 10 minutos, meditação 10 minutos. Aí tem lá. Nossa, muito bom. Pega Outro aí dia depois. eu Eu só... também. Eu não sei se... Não tem nada... Vocês já ouviram que é um ruidinho que falam que é maravilhoso? pra A mente? Neurohertz. SR? Não é Nossa. Neurohertz? Falaram que é onda, eu falei assim, vou dormir com isso aí. Mas eu acordei com uma dor de cabeça. Tem meu umas Deus. músicas que Acho que são me fez boas, mal. Não, era só um ruidinho. Não, então, acho que ele deve estar falando de Neurohertz. Acho Tem que o foi solfédio, né? pior Solfédio. pra minha Não, mente. então, mas Neurohertz é assim, você tem que saber o Neurohertz também. Igual, tem o pra dormir, tem o que é Tem. pra estudar, pra se Isso. concentrar. Meu Tem o que é pra desregulou você todo. ficar, Tem aqueles eufórico. white noise também, né? Que é pra estudo, pra concentração. Tem. Então, tem várias Preciso aprender isso aí. meditações, Então, eu conheço como frequências numerológicas. Hum. Então, por exemplo, eu tenho TDAH. E tem uma frequência e a numeração dela auxilia no foco e no pensamento diretivo. Então, eu vou lá e, de fato, eu coloco no YouTube e deixo ali os 10 minutos que realmente realinha tanto a velocidade dos meus pensamentos quanto
o pensamento intrusivo e o... Não é o pensar em nada realmente, mas o ter um pensamento guiado para algo em específico. E aí, realmente, a mente, ela fica limpa. Entendeu? Você consegue ter fluidez no pensamento. Olha, legal Então, isso aí. eu entendo como a frequência através da numerologia. E aí eu sei que 520 é um megahertz São voltado os para... hertz. É. Exato. É solfeggio frequency que chama também, é frequência solfeggio, e daí tem vários que vai desde o... Daí você mistura, né, com chakra básico, dá pra fazer essa analogia dos chakras também, e daí você vai atuando em cada nível de consciência. Então tem no YouTube vários... Interessante Você você trazer... consegue... Não, pode... Interessante ela trazer essa questão do que hoje isso são as práticas integrativas, né? Uhum. Na medicina. Por quê? Porque até realmente 10 anos para trás, não havia esse pensamento de que a saúde mental era tão importante quanto, por exemplo, um ferimento físico. Tanto que hoje o SUS tem uma prática integrativa que é a cromoterapia, que é a terapia através da influência e do poder das cores. Então, não à toa o hospital, por exemplo, é branco, porque é uma cor que transmite paz. E a cromoterapia, ela vai por esse mesmo pensamento de, o verde, ele transmite tal sensação. Então, a gente vai tratar esse paciente aqui, que tem determinado transtorno mental, com essa cor. Então, para vocês terem uma ideia de como a saúde mental relacionada ao trabalho ganhou força como mal do século, foi tão grande que o SUS entendeu que o que antes era visto como uma prática exclusiva e até elitista, porque quem conseguia acesso a essas práticas integrativas era a elite, era quem conseguia pagar um psicólogo, pagar uma naturopata. E hoje não, hoje está acessível para a população brasileira de base. Então, a significância disso É é um uma avanço. Eu não conquista. sabia. É Tem um no avanço. SUS a A cromoterapia cromoterapia? tem. Legal. Você Eu precisa não sabia passar disso. por um médico para que ele laude o transtorno e entenda que você necessita dessa prática para sanar, para tratar. Assim, ansiedade, infelizmente, não tem cura, mas o tratamento ele ameniza. A ansiedade, assim Muito. como outros transtornos, que a cromoterapia consegue ajudar. Pô, bacana. Ô Denis, eu tava vendo sobre você. Você antes trabalhava no ramo de alimentos, é isso? Isso, eu fundei o Pé de Geleia antes da pandemia, então eu fazia tudo. Geleia, requeijão, manteiga, cesta de café da manhã, e dali eu fornecia, só que infelizmente a pandemia, Atrapalhou muito nisso aí, né? ela deu uma encarecida nos alimentos. E infelizmente isso, quando repassado para o consumidor, só ficou pesado de manter. Então hoje o Pé de Geleia é algo que eu mantenho em stand-by, é uma segunda renda, mas agora eu tô focada em realmente ajudar o pequeno empreendedor a estruturar o seu negócio. Uma vez que cada vez mais o pequeno empreendedor é que vai acabar tomando conta do mercado. As pessoas, elas aprenderam a se virar. A pandemia, ela forçou, é um fator contextual que forçou as pessoas a terem o seu pé de chão, a de alguma forma criar uma segunda renda. Só que, infelizmente, isso aconteceu de maneira desorganizada no mercado empresarial. E se a gente vai mantendo... Foi forçado. A pandemia, na verdade, forçou isso tudo, A né? pessoa não teve tempo de entender como é que ela sobrevivia, como é que ela fazia uma segunda renda, porque, nossa, fiquei desempregada, e agora? E aí você aprende a fazer um brigadeiro, um sanduíche natural, abre um salão de beleza porque você faz ali o cabelo da sua prima e entende que pode trabalhar com isso. Só que não teve tempo de se estruturar, tudo foi muito empurrado, até para as grandes empresas. Até porque 80% das grandes empresas aqui no Brasil começaram a falar sobre saúde mental. Então, para você ver que é um assunto que é novo, até para os grandes, porque quando a pandemia empurrou todo mundo para fora das empresas e para dentro das suas casas, as pessoas tiveram que aprender na marra, muito mais do que conseguir sentar, entender o que estava acontecendo e, beleza, eu vou partir por aqui. E aí foi crescendo de maneira um pouco desordenada esse mercado. Eu acho isso um pouco triste, porque assim, eu enxergo até de uma certa forma romântica o empreendedorismo, porque a minha família tem todo um histórico empreendedor, né? Desde o meu bisavô, meu avô, todo mundo. Então a gente tem essa cultura empreendedora em casa. Mas eu até estava conversando com vocês antes da gente começar. Eu enxergo o empreendedorismo como uma coisa onde você professa, na verdade, quem você é. Sua profissão é aquilo onde você expressa
quem você é, aquilo que você estava falando do seu melhor, você, né? Só que muitos não tiveram a oportunidade nem o tempo de fazer essa exploração. Então, eu acho que o negócio, às vezes, quando você se atropela nesse sentido, por isso que eu acho que o seu trabalho é super importante, de que você entender o seu negócio para que depois você não se ressinta. Sabe quando você se ressente de ter criado um negócio, aquilo vira um Meio que fardo, vira exato, um peso, ah, vira uma fonte de estresse, em vez de uma alegria. E Exato. quando você tá montando um negócio, você quer que aquilo dê certo, você se empenha, né? Então eu acho muito importante o seu trabalho. Ah, e nesse sentido de empreender, né, que você estava falando sobre a sua veia familiar, a gente tem a impressão de que a gente não, né, mas a sociedade tem a ideia de que empreender é sobre ser aquela pessoa mega fora da caixa, inovadora, que inventa, sei lá, um microfone que tem asas. Só que empreender não. Empreender é sobre você olhar para a sociedade e falar, olha, a sociedade tem um problema que eu consigo resolver nesse Vê sentido. uma necessidade ali. E consegue achar uma consegue- solução para essa necessidade. Legal. Então, pode ser algo básico. Eu gosto muito de comparar o papiro com um caderno. Uhum. Alguém olhou e falou, nossa, seria legal se a gente conseguisse levar esse papel para todo canto e fosse prático de só abrir e escrever. E daí foi do papiro pro papel, pro caderno. Então, isso não foi uma grande tecnologia, algo, nossa, mega fora da caixa. Foi algo que era uma necessidade de praticidade e alguém foi lá e conseguiu solucionar dessa forma. Então, quando você fala em empreender, quando você fala em abrir o seu negócio, é sempre dentro de algo que para a sociedade, quando ela vê, é prático. Uhum. Entendeu? Não é nada mega, sabe, mega fora da casa. E, ao mesmo tempo, a pessoa realmente ela tem que sentir alegria nisso, porque ela está empreendendo dentro de uma necessidade que ela também viu. Porque toda pessoa tem necessidades. Uhum. Então, quando ela vê isso no coletivo e ela entende que ela pode solucionar, meu, olha que legal, eu tenho o poder de ajudar todo um coletivo, não é só uma pessoa. Então, quando eu compro uma garrafa de café que alguém inventou, não é só eu que vou beber café, é toda pessoa que vem na minha casa, entendeu? E aí, quando isso parte para um estresse de como é que eu mantenho a minha empresa, nossa, como é que eu vou vender? Como é que eu faço para contratar uma pessoa boa? Como é que eu acho? E vai por esse caminho do estresse, a pessoa, aos poucos, ela vai... Começa a pesar demais, assim, na... Exato. Porque a pessoa... É legal, mas você começa a fazer o seu trabalho, começa daí... Quando começa a crescer um pouquinho, talvez, que vem muita pressão, né? Exato. A pessoa vê que não é só ter uma empresa, principalmente no Brasil, a burocracia é tão grande que não é uma coisinha tão fácil, assim, de simplesmente... Não. Burocraticamente, pro empresário é difícil levantar uma empresa. É. Infelizmente, a burocracia do Brasil, ela é emperrada nesse sentido. E aí, quando o cara abre, de fato, a pessoa abre a empresa, ela ainda tem os... Vê que tem um mundo lá que... Nossa! É. Mas tem que não muita é gente simples na nem pagar o informalidade. imposto, é simples, né? É. O MEI ali, às vezes, não tem dinheiro para pagar um contador. Nossa. Eu vou fazer Nossa, sozinho. Só que, às vezes, para ele, esse sozinho, para ele é complicado É também. mais uma coisa, né? Sim. Porque E- muitos... Pode terminar, Então, e além disso, é complicado para ele realmente, porque às vezes ele é às vezes, entre aspas, é um analfabeto cibernético, Sim. Uhum. tecnológico. Então, ele sabe o trabalho dele bem feito, só que ele não sabe mexer no computador. Como que ele vai entrar lá no site para pagar um imposto, para saber calcular? Uhum. Isso que é o governo deveria também ajudar nessa parte. Já que Facilitar, criou o MEI, né? É. ajudar para ser mais simples, né? Sim, a lei, ela fala, né, que todo o sistema, tanto de contabilidade quanto de advocacia, ele devia ter uma linguagem muito mais livre para conseguir que a pessoa que vai acessar, desde alguém que abriu um salão de cabeleireiro no bairro, até um realmente dono de uma grande empresa, consiga olhar e entender. Só que, Uhum. infelizmente, o sistema é para quem tem aí um conhecimento técnico. Só que não é a galera do conhecimento técnico que abre empresa. Uhum. É alguém que tá ali no bairro, que entendeu que não tem um salão de beleza, alguém que abriu uma academia, porque entendeu que não tem nenhuma academia ali a 2 quadras. E aí essa pessoa quer a praticidade, porque precisa, porque se só tem ela, como a Ju colocou, né? Se só tem você precisa que as coisas sejam num time que uma vez que você faz, já volta. Porque você precisa ganhar tempo. Tempo é dinheiro no mundo empresarial. Sim. Não à toa o ditado.
E aí você se debate em entender uma informação que é basal para o seu negócio. E aí você vai se atropelando em N operações. E aí você fica, nossa, realmente preciso de alguém. Só que tem esse emperrar, porque você cresceu no meio que só te forçou a você ser exército de um homem só, né? É. Uhum. Ditado. E aí... A guerreira. Vamos à luta. Nossa, Fortaleza. foco, força e fé. Foco, Exato. força e fé. Eu acho... Mas nesse sentido, por exemplo, no ponto de vista de vocês, falando agora um pouco sobre a tecnologia mesmo, assim, até sobre inteligência artificial. Ah. Vocês acham que ajuda o microempresário? Isso aí vai ajudar ou vai complicar mais ainda? Posso? Pode. Eu acho que ajuda, sim. E é muito interessante esse tema para mim, porque assim, sempre que você vai falar em tecnologia, falam assim, a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, veio para trazer mais produtividade, e é verdade, ajuda pra caramba. Então por que a gente não começa a conversar, já que a gente está tão mais produtivo por causa da tecnologia, por que a gente não reduz então as horas de trabalho? Se a gente faz mais em menos tempo, por que a gente não faz, então, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga? Então, vamos falar sobre... Olha aqui o 4x1. Não é? Mas seria bom isso aí. Não seria bom? Eu acho que deveria ser 4x3, né? Seria bom. Né? O ideal seria 3x4, né? Nossa, Já que a tecnologia ajuda tanto, assim, no Exato. nosso trabalho, né? Mas, não, é sempre mais. O tempo é dinheiro, é aquilo que você falou. Isso, pra mim... Tempo é vida, gente. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. A gente tá aqui vivendo. Acho que quanto mais a gente conseguir estar presente para isso, de que o nosso tempo, onde a gente tá investindo, para onde a gente tá direcionando a nossa atenção, a nossa energia, os nossos esforços, a gente tá direcionando a nossa vida, né? Então eu acho que esse é um dos principais lemas do mercado. Tempo é dinheiro, mas para mim é uma coisa que a gente precisa mudar essa mentalidade urgentemente. Dois na minha pontos visão. interessantes sobre essa fala que você trouxe. Primeiro, a questão da inteligência artificial e as tecnologias ajudarem, né, tornarem prático aí o ambiente de trabalho e as relações de trabalho também. Uhum. Por quê? Porque hoje em dia e atualmente, na verdade, o modelo híbrido, que é aquele de você ficar um pouco em casa e em algum determinado dia vai para a empresa, ele cresceu e trouxe produtividade. E, ao mesmo tempo, essa pauta de o quanto você tem qualidade de vida, que é o tempo é vida, ela ainda assim não foi tão abordada. Não à toa a escala 6x1, 7x1, 12x36 continua. Só que, realmente, se a tecnologia ela veio para trazer praticidade, primeiro, por que a gente não capacita um microempresário para lidar com essa tecnologia? Porque eu também concordo que facilitem muito. Hoje a gente tem sistemas automatizados. Hoje em dia você tem pessoas até mesmo para automatizar um Excel. Hoje tem esse mercado de profissionais. Para uma planilha de vendas, você só coloca... prontas já, né? Exatamente. Você consegue ir realmente na internet, baixar. Entendeu? Então hoje realmente está mais prático. Só que o microempreendedor é aquela pessoa que ela não é técnica, ela não teve tempo para se especializar em abrir um negócio. Ela abriu porque precisava de dinheiro e ela sabia fazer algo e ela sabe, de fato, ser o operacional e ela foi com a caruda e abriu um negócio. Então, vamos capacitar essa galera para lidar com a inteligência artificial e as tecnologias, ao mesmo tempo que a nossa década é muito tecnológica, não à toa, até mesmo em questão de recrutamento e seleção. Antigamente você entregava currículo. Antigamente, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Sim. Você entregava currículo, você mostrava seu rosto, você conseguia... Hoje em dia, você entra num site de recrutamento, tem lá teste de fit cultural, para ver se você se adequa aos valores da empresa. Só que, assim, primeiro que a pessoa que faz o teste, como eu falei, ela não tá tão a par assim das tecnologias. Aí, o que são os valores da empresa? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito comprometida. Eu chego em ponto pré-antecipado, não chego atrasada. Eu sou uma pessoa que o que me dão, eu entrego. A ordem que me dão, a tarefa que me dão, eu entrego. E aí, como é que você transpõe isso num teste de perguntas?
é quase a mesma comparação, eu ouvia pelo menos muito dos meus pais na minha criação, de que eles não gostavam de prova de escola, porque não é aquilo que mede inteligência, sabe? Um conjunto de perguntas que o professor que pensou e que... Será que a mente do professor abraça o meu pensamento? É a mesma coisa do fit cultural. Será que o teste ali, onde eu tenho que me adequar aos valores da empresa, ele abraça o que eu considero como valor? E você realmente pode ser um bom profissional, mas é aquele teste que vai dizer. Então, até nisso a tecnologia entrou, e aí o mercado está cada vez mais seletivo. Então, para e pensa. O microempreendedor, ele tendo que lidar com essa inteligência artificial relacionada a como ele também chama as pessoas, porque hoje em dia 80% para mais das empresas, elas implantaram tecnologia em todos os processos financeiros, de recrutamento, de vendas, de operação, de maneira que quem vem precisa se adequar, não tem a capacitação para isso, tanto para o dono de empresa quanto para a pessoa operária, a pessoa colaboradora, e ao mesmo tempo a gente fala em produtividade, mas ainda assim o assunto bem-estar, ele não compatibiliza, até mesmo em isso que é o tempo. difícil, é o bem-estar, exatamente, produtividade e bem-estar, esse equilíbrio que é... O equilíbrio. Mas quanto a isso daí também, da IA, da tecnologia nas empresas, além de treinamento, tem que ter uma conscientização. Por que que eu falo isso? Tem gente que acha caro, acho caro ter um CRM para minha empresa. Mesmo eu sendo pequenininho. É caro, eu não tenho condições. Só que o CRM, o programinha, o que ele vai te ajudar no desempenho financeiro, até no... Organizar os processos, né? Para organização de processos, para você saber direitinho seu financeiro, para você saber até acompanhar leads, as possíveis vendas suas, tudo. Tem nesses programas, mas o pessoal fala, não, R$100, R$200 para mim não dá. Só que esses R$200 para ele, às vezes vai economizar R$500 que ele pode estar fazendo o serviço dele. Sim. Isso que eles têm que ter esse tipo de noção também. Hoje... Você quer falar? Desculpa. Hoje a gente tem um mercado bem atarracado nesse sentido de entender o que é custo e entender o que é investimento. Então, o empresário, quando ele entende o poder de retorno do que ele está fazendo, ele vê esse CRM como realmente um investimento. E o pequeno empresário, ele também precisa ter esse pensamento. R$100 no CRM é uma pizza que você economiza no mês. Um exemplo mas pequeno. É por aí, né? É uma pizza que você deixa de comprar. Para que você, daqui a um mês, tenha R$500 a mais. Porque foram mais leads que entraram, por exemplo, ou um processo que você otimizou, porque aquele CRM te permitiu ter uma visão mais estratégica da sua empresa. Só que, ao mesmo tempo, o empresário, ele quer ser o famoso chefe de família ou a dona de casa que, peraí, fazer a compra do mês? Aqui dá para eu economizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar mistura para 2 dias, o molhinho de tomate e tá tudo certo. Então, ele quer pegar o atalho das ações empresariais, sendo que se ele for numa atitude muito maior de implementação, por exemplo, de algum processo, não necessariamente só o CRM, mas um ponto eletrônico que você contrata um sistema, em vez de ter que imprimir folhinha de ponto. E aí, se você for colocar na ponta do lápis, é muito mais compensatório. Então, o empreendedor, ele tem que olhar o investimento em vez de pegar o atalho econômico. Porque, às vezes, essa economia é aquele ditado de que é uma economia que, no final, o barato sai caro. E não sai, ainda assim, com um resultado redondo. E aí, dá uma informação errada e te permite fazer também uma decisão errada. Infelizmente, por conta de uma leitura errada de um resultado. Entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho a diferenciação de custo e investimento e que eu estou disposto a arcar com esse investimento, porque vai pesar. Uma coisa que o empresário tem que ter em mente, uma consciência, é que empresa é para fazer investimento. Não tem outra premissa. Ao longo de 2 anos, ao longo de 5 anos, quando a empresa estiver muito sólida, sempre vai ser necessária de investimento. Seja investimento numa área operacional, capacitação dos funcionários, ou de bem-estar, ou de um sistema que se adeque ao atual estado da minha empresa, porque ela pode ganhar, por exemplo, uma empresa pode ganhar, por exemplo, 10 milhões. Agora eu preciso de um sistema que acompanhe
toda essa entrada financeira. Então, eu preciso investir. É necessário. Você falando isso, me veio um... Fiquei lembrando antigamente, né? Todo início de mês, nós temos... a gente trabalha na área de TI também, né? A gente tem clientes com contratos. Então, antigamente, quando a nota fiscal era manual, eu tava lembrando agora. Todo início de mês que a gente tinha que fazer, então eu ficava assim, perdia... Às vezes eram uns 2 dias, assim, ficava lá. Nossa. Porque era na mão, fazendo nota. Daí era lá, tipo, sabe, tudo anotava e tal. E daí hoje, né, por causa, claro, da tecnologia, por causa do sistema e tudo mais, é tudo... já dá o primeiro dia do mês, Automático. ele faz... Sim. Ajuda. Só que daí entra um outro porém, que você mencionou, essa é a questão. Tipo assim, eu tinha 2 dias que eu ficava naquilo, Nossa. sabe? Só que hoje, ele faz tudo sozinho. Uhum. Mas eu ainda continuo Você 2 dias exato. trabalhando pra caramba. Exato. Então exatamente. esse equilíbrio é complicado. Não, a gente. E eu, ouvindo vocês falando, eu também tava pensando, mas a gente tava falando antes das pessoas que não têm tanta familiaridade com o digital. E para essas pessoas, pensar em investir R$200 que para elas pesa, né? Tem momentos da nossa vida que R$10 pesa, gente, Verdade. Sim. né? E daí R$200 para colocar num sistema, numa empresa que eu tô abrindo para me ajudar a pagar a comida da minha família. Então, eu acho que a gente tem que pensar em muitas camadas sociais e muitos perfis de empreendedores, porque tem gente que não tem nenhum contato com o digital, não tem nenhuma familiaridade e ela não vê valor naquilo, né? Porque para ela aquilo não é natural. Então, às vezes, ela vai preferir fazer no caderninho, porque para ela é mais fácil. Então, vem a questão que você falou também da conscientização, de repente, gestões públicas, coisas para trazer para a pessoa essa consciência de que isso vai ajudar ela, programas de investimento em microempreendedor. Então, são tantas camadas estruturais, né, que a sociedade precisa dar de apoio para os microempreendedores, para os pequenos empresários. Uhum. E muitas dessas pessoas, elas não são só empreendedoras também. Elas têm, de repente, um segundo emprego. Elas Sim. têm, de repente, alguma outra coisa que é aquilo que está, de repente, pagando as contas dela. E eu falo isso por mim. Eu trabalho numa corretora de seguros e empreendo como um hobby no momento, por enquanto, quase, né? Brincadeiras à parte. Mas eu faço isso nos momentos em que eu não tô na corretora. Então, muitas vezes isso traz essa sobrecarga de trabalho, né, de questões em que eu preciso, primeiro, lidar com esse equilíbrio que ele está falando. Então, eu preciso entender, primeiro, a minha rotina, eu preciso entender, primeiro, como que eu vou estruturar a minha vida para que eu não fique uma workaholic, para que eu não me doe totalmente pro trabalho, para que eu consiga lidar com a minha filha, para que eu consiga lidar com as minhas relações comigo mesma e sem pirar. Então, trazendo de volta aqui também para a questão da saúde mental, eu acho que antes de repente, da gente... E sim, não tô falando que a tecnologia não ajuda, porque ajuda muito e a gente, né, sabe bem disso, como facilita a nossa vida. Quem nunca usou o chat GPT para criar um conteúdo que o diga, né? Porque ajuda... É rapidinho, né, Bruno? É rapidinho e facilita demais. Mas eu acho que é o equilíbrio sempre. Para mim, a palavra equilíbrio é o que trabalha, assim, governa a minha vida, sabe? Então... É que a gente tava falando de CRM também, mas igual, começa com Excel. Mas começa com a planilha Sim. para administrar base, melhor. Uhum. Administrar melhor. Igual, tem as planilhas já prontas, feitas. Você compra O próprio Sebrae baratinho oferece, também. né? Uhum. Sebrae Sebrae também tem, né, oferece. Tem também. umas Sim, planilhas algumas coisas, material algumas bem- coisas, que sim, dá pra- que ajuda você a manter É verdade. organizado a sua empresa. Porque você é um ME, é que também a gente tem que ajudar também o pessoal a distinguir pessoa física da pessoa jurídica. Nossa, A gente tem que o que é da empresa? Ah, não, eu tô ganhando aqui, é meu. Não. Calma. É da Nossa, sua- é uma parece confusão. Olha Aliás, só, acho que é o pior, você tem- o maior vai, desafio, né? Assim, de nossa. usar você é empresário, tem um Prolabor ali. Sim, A verdade. sua empresa tem que ter lá o dinheiro dela também, porque são 2 pessoas. sim. Quando você abriu a empresa, mesmo que Giancarlo Fortimiller ME, lá, o microempreendedor.
Só que eu tenho meu CPF e vou ter meu CNPJ. Então são outra duas pessoa. pessoas. Exato. Então o pessoal tem que entender também que a empresa, ela quer receber também. Uhum. Eu Ela sou Precisa empresa. sobreviver. Ela né? precisa Eu sobreviver tenho que- também. Eu tenho que para poder ter os treinamentos, para poder ter o seu lucro, né? Para poder Investir, crescer. Mas Gente, daí é a vai- cultura, né? É, A cultura empreendedora que a gente não tem, muitas vezes, no Brasil mesmo. várias DRs empresariais, gente. Porque, por exemplo, o Gian trouxe essa questão que vai linkar com a que a Ju falou, do equilíbrio. Porque você é a pessoa física, você vai lá e abre a pessoa jurídica. No momento que você, nesse pensamento de eu abri a empresa para que eu ganhe dinheiro, você, uma vez que entra lá 5 mil no caixa, toda hora você se repassa enquanto pessoa física, você pega esse dinheiro para si, você desequilibrou a pessoa jurídica. E assim, é uma relação de fato a dois. Você vem com o seu intelecto para estruturar a empresa, você vem com o seu operacional para que cada vez mais aquela empresa se fortaleça, sendo ela sua empresa, ela vai se fortalecer para que você tenha um pensamento a longo prazo de abrir para ser bem-sucedida e para me dar grandes ganhos. Ninguém abre uma empresa para ficar ganhando só os R$10 de uma Coca-Cola. Uhum. Então, se você desequilibra na pessoa jurídica para fortalecer a sua pessoa física, é uma relação que ela não vai para frente. É realmente que nem uma relação conjugal, uma relação de amizade. O desequilíbrio, ele não é saudável, é desequilíbrio. É. Entendeu? E o interessante é que para o empresário, assim, na visão administrativa, você estava falando sobre a questão de, eu ficava 2 dias lá fazendo a nota fiscal e hoje eu não fico mais, mas eu fico 2 dias em outra coisa. Isso é o que o meio empresarial entende como produtividade. Eu quero tornar um processo que era muito difícil, torná-lo prático agora, para que você foque em outro processo, de maneira que os resultados se maximizem. Então, eu tô aqui otimizando o seu tempo. Só que isso acaba não tendo o equilíbrio, como a gente conversou, sobre a sua qualidade de vida. Porque se eu automatizei um processo para que eu não fique 2 dias fazendo ele, por que eu tô 2 dias fazendo outra coisa? Sim. Entendeu? A gente descobre, assim, pra empresa em si é bom, né? Mas a gente acaba se cobrando Exatamente. cada vez mais, né? E, nossa, é engraçado que essa década foi a que mais cresceu em tecnologias relacionadas à produtividade. Antes, você desenvolvia pessoas e falava sobre métricas de desempenho, métricas de produtividade da porta da empresa para dentro. Tanto que não era um assunto tão exposto em Instagram. Hoje você vai num perfil de gestão empresarial, você vê o pessoal usando termos como QPIs, OKRs, gestão de desempenho e performance, desenvolvimento de liderança, assuntos que eram mais discretos. Então, você cada vez mais está inserido em um contexto empresarial que te leva a ser produtivo a todo momento, e a qualidade de vida não acompanha essa produtividade, porque você entrega muito, mas você se doa, e ao mesmo tempo a empresa, por achar que está otimizando e dando produtividade para o empregado, está reduzindo o que ele tem que se doar. Entende? E aí é onde, novamente, vem o desequilíbrio. De quanto tempo é dinheiro ou é vida. Porque cada vez mais as pessoas, elas estão entendendo que tem capacidade de empreender, não à toa. Esse número cresceu no Brasil, de 5 anos para cá, a gente tem 23% a mais de empreendedores. Então, imagina que para cada um dessa sala, 23 pessoas a mais estão empreendendo no Brasil. Né? Então, e ao mesmo tempo, a Ju falou algo que é interessante. Eu também tenho uma segunda renda. Então, eu tenho uma segunda renda, mas o meu perfil também é de empreendedora. Então, eu olho para os processos de onde eu trabalho e penso, se eu fosse gestora desse lugar, eu com certeza melhoraria isso daqui. Sim. Nossa, eu faria totalmente diferente. E aí, imagina, o empresário que ele contrata alguém que tem também um perfil empreendedor, como é que ele lida com esse perfil? De acalmar a fera. Pera, eu também tenho um empresário dentro da minha empresa. Ou usufruir, né? Podia usufruir desse. Então, pode Esse se é o beneficiar com isso, né? Esse é o ponto. Só que o empresário que contrata alguém que tem também o perfil empreendedor, ele, assim, é um pensamento muito comum. Quem quer abrir a sua empresa, abra. É que nem pai
quando o filho quer estabelecer regras dentro de casa. Não, quando você tiver seu teto, você faz do jeito que você quiser. E tudo bem, o empresário, ele abriu a empresa dele para ser no formato dele, é isso que a gente estabelece como cultura. O empresário tem os valores, tem o modo como ele quer que as coisas sejam feitas, e é isso que vai imperar ali na criação daquela empresa. Só que aí eu tenho um colaborador que também tem esse perfil, aí eu tô ali no processo de acalmar a fera, em vez de aproveitar aquelas habilidades. Só que, ao mesmo tempo, quanto dessas habilidades eu consigo desenvolver e reter para minha empresa. E aí é sobre a retenção de talentos. Aí é onde a gente fala de qualidade e também de bem-estar do meu colaborador dentro do que ele consegue me doar no seu potencial. E aí é onde a gente precisa conversar um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque todo mundo está tentando crescer dentro da sua empresa e também nas suas segundas rendas. E aí é onde tem até mesmo eu não vou dizer conflito, mas embate mesmo. De as pessoas, elas querem cada vez mais ser exploradas no bom sentido, de o quanto eu tenho de bom pode ser reconhecido. Porque hoje 70% do mercado, é um dado muito claro, 70% dos colaboradores e empregados sentem que não são reconhecidos. Só que ao mesmo tempo... alto, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo é a sociedade que está cada vez mais empreendendo, que está cada vez mais criando uma segunda renda. Olha que engraçado. A galera que tá lá dentro, que é criativa, que tem capacidade de abrir o próprio negócio, dentro do seu trabalho CLT, não se sente reconhecida. Olha que dado conflitante. E que não tá sendo aproveitado dentro das próprias empresas, entende? Sim. Pegar uma aguinha, gente. Tem muita gente complicado. que acha que o trabalho é a principal fonte de estresse delas, né? É um dado assim também, beirando os 70% das pessoas que acham que o trabalho é a principal fonte de estresse da vida. Pessoal, só um pouquinho. Como a gente está falando de empreendedorismo, nós temos também a parte aqui na Colob, que é a parte de certificado digital. Então, todos os empresários que estão assistindo precisam do ECNPJ, que é o Certificado Digital para Empresas. Então, quando vocês precisarem emitir nota ou entrar nos sites de governos com o certificado digital, pode contar com a Colob. O telefone é 13, sabe? 3224-1019. Ou no celular. É 13 98107 9778. Exatamente, 98107-9778. Então, se vocês precisarem do ECNPJ ou do ECPF, pode contar com a gente, tá? Memória boa. Nossa, assim, hoje eu só gravo RG e CPF. Porque ficou tudo tão concentrado no celular, né? O celular tem agenda de contato. Telefone, né? Mas Difícil, antigamente eu era melhor na gravação de números. Por quê? Eu sabia o número de todos os meus clientes. Todos. Uau. Todos. Perguntava, sabia. Agora, como a gente ficou... Tem comodidade comodidade, tecnológica. Eu não sei o telefone do meu irmão. Também. Eu olho aqui, eu disco pra ele. Agora, se eu perder o telefone aqui, Já era também, acho que eu não sei ligar pra ninguém. Só pra Colob. Eu só consigo ligar pra Colob aqui. Pra casa eu não vou conseguir ligar. Oh, meu Deus. Eu não consigo... acho que nem dos meus filhos, nem da minha esposa, eu sei. Outro dia eu tava eu tive uma emergência. Fala o nome do seu contato de emergência. Gente, eu só lembrava do telefone do meu ex-marido. Tiveram que ligar pro meu ex-marido, que era o único telefone que eu tinha. Liga pra ele mesmo. Gente, mas a tecnologia faz isso, né? Ela traz a praticidade e aí a gente vai deixando algumas funções. Mas eu lembro lembrando de telefonia, assim, eu lembro quando lançou o celular. Eu era louco pra ter um celular, né? Assim, celular, que legal, tal. Mas eu nunca esqueço quando até era um cliente que eles vendiam. Antigamente eles vendiam, tinha que comprar a linha, não sei se vocês... Tinha que comprar a linha do celular. Mas ele falou assim, olha, é bacana que você tá comprando celular agora, tal, juntei o dinheiro na época. Mas ele falou, só que você nunca mais vai ter sossego. Nossa. Ele falou isso. Visionário, né? Não, e é verdade. Porque antigamente, eu saía pra resolver alguma coisa, em algum cliente, coisa assim. Se houve algum outro problema, eu só ia descobrir quando chegava na empresa de novo. Ou em casa, o que fosse. Só que hoje em dia, você tá no meio do caminho, o que foi, o celular, ele
Ele apita, ele Ele toca, avisa, toca, pode ser um monte de coisa, né? 8 horas, nossa. 10 horas da noite, meia-noite. Nossa. Não, Literalmente. eu sou uma pessoa que não deixa notificações ligadas e depois das 8h30 da noite eu ponho em modo avião e só ligo no dia seguinte. Uau. Olha, que- Eu não Parabéns, consigo, hein? eu não consigo, eu preciso ser assim. eu né? ainda não também. consigo Era um fazer isso. viciozinho. Eu não consigo ainda Ah. fazer isso porque tem clientes nossos que trabalham 24 horas. Então, por sim. emergência, eu tenho que ficar com ele ligado. Uhum. Sim. Eu sou síndico do prédio. Então, É. se Ah. acontecer alguma coisa no prédio, Você eu também tenho que vai que ser ficar chamado. lá. Então, as notificações eu desliguei. Agora, se Uhum. alguém me ligar, eu atendo. Agora, notificação, tudo, consome muito o seu tempo. Se você for pegar o WhatsApp seu agora que a gente tá 50 minutos aqui, vai ter um monte de mensagem. Imagine se a gente tivesse com ele ligado agora aqui e ficasse toda hora vendo. Ficava isso. Nossa. A gente acaba com a nossa produtividade. É. Então, se você vê querer usar o WhatsApp mesmo, eu tô tentando ainda usar, ver o WhatsApp a cada 1 hora ou a cada 2 horas, Sim. mesmo sabendo. Eu até vou colocar, já era pra eu ter colocado faz tempo uma mensagem automática. Se você quiser falar comigo agora, liga pra mim. É bom. Porque senão a gente tá focando em alguma coisa e não consegue. Porque a cada 5 minutos, a cada 1 minuto vem uma mensagem. Você fica lá olhando e para, olha e para. Como que você vai produzir? Como você vai criar coisas novas pra sua empresa? Não dá. Nossa. Verdade, o foco tá sempre sendo roubado ali, né? A atenção tá sempre sendo tirada. Essa questão do celular, ela é muito séria, porque tá gerando um vício em dopamina, né? Aquela questão, acho que vocês já devem ter Principalmente ouvido. as redes sociais, né? A gente fica esses É videozinhos. Você O tá prazer Por isso que tem muito, viciado, mas por isso que prazer tem de muito curta- TDAH. Porque o pessoal fica lá Sim. assim, ó. A nossa memória Agora- tá sendo. A nossa atenção tá sendo tirada e a gente não consegue mais focar. Dizem que a gente tem eu não sei exatamente quantas pessoas, mas é um número muito assustadoramente alto de que tem a mesma atenção de um peixe dourado, né? O mesmo poder de Nossa. atenção de um peixe dourado. É um número Olha, alto, gente. É preocupante. Gente, Porque a gente tá. É muita informação ao mesmo tempo. O cérebro não consegue processar tudo isso, gente. Por mais é incrível diferente, que ele né? seja. Porque, por exemplo, rede social, um exemplo. Os vídeos são completamente aleatórios, É, né? Você não tem uhum. uma sequência. Exato. Né? Você literalmente tem um mundo na mão e o celular, ele torna tudo muito relacionável. Então, no celular você tem rede social, você tem um sistema de comando, por exemplo, para a própria casa, que é a Alexa. Você tem ali o aplicativo do seu banco. Então, quando você recebe uma notificação, você não fica só naquela notificação. Você vai indo para outros caminhos de, não, deixa eu ver o que tem aqui no Instagram. Mas, nossa, esqueci de pagar uma conta. Não, Mas quem nunca pegou o celular pra fazer uma coisa, quando viu, desligou o celular e não fez o que abriu o celular pra fazer. Né? Meu Deus. vê a hora. Vou no celular ver a hora. Vai, mexe no celular, desliga aqui. Mas que horas são? Gente, meu Deus do céu. Não, A gente ri, mas é pra chorar, né? É. Não, teve um dia que eu tava procurando o celular com o celular aqui do lado, assim. Tipo, Não, eu tô óculos na chovendo. cabeça. Exato. Meu Deus. E é a calma que só o desespero dá, gente. A gente ri pra não desesperar, porque olha, e realmente. Mas eu achei muito legal isso que ela falou. De 8 horas que você. 8h30. 8h30, né? 8h30. Poxa, isso é essencial. A gente tem que ter esse difícil. controle. Porque eu fico pensando assim, quem é o senhor de quem aqui, né? Será que a gente controla exato. o E tem o famoso... celular ou o celular que controla a gente, né? E a gente tem aquele fear of missing out, né? Aquele medo de perder alguma coisa. É como se, não, mas daí o mundo vai acabar, alguém vai... Aquele cenário apocalíptico se cria na sua cabeça, como se você não tivesse com o celular ligado, vai dar alguma coisa errada. Você vai perder alguma coisa muito importante. Será que não vai? Será que não vai? Exato. Será que não vai? E daí você fala, cara, não, eu preciso disso. Porque senão você vai estar deitado na cama pra dormir, você vai estar com o celular ligado, olhando se tem uma mensagem no WhatsApp que você precisa responder aquela hora. É sobre não E é conseguir... difícil, é Aham. difícil você largar. É muito É difícil. muito difícil, é absurdo. Eu deixo o celular do lado por causa do alarme, e daí eu olho pra ele, às vezes dá uma vontadezinha assim, de... não, é autocontrole. Eu tenho autocontrole. Não. Fica ali na luta consigo Mas mesmo. é né? uma luta comigo mesmo. Eu acho que é uma... Acho não, eu vejo que é uma questão do momento presente.
ao qual você se propõe a fazer as coisas. Então, é uma coisa que eu converso bastante lá em casa. Quando eu vou dormir, eu não tenho esse regramento de chegar 8h30 e desligar ou me afastar do celular. Mas quando eu vou dormir, eu penso, vou desligar o celular 2 horas antes. Vou comer X horário, porque eu sei que se eu como e eu vou dormir direto, eu não vou conseguir dormir bem. E hoje existe esse conteúdo sobre a qualidade da vida e principalmente do sono. Né? Onde, 3 horas antes faz tal coisa, 2 horas antes faz tal coisa e 1 hora antes faz tal coisa. E é engraçado porque você falou isso no início aqui da nossa conversa, de que você não consegue ficar com a mente vazia. E nem é necessariamente sobre isso, mas é sobre ter pensamentos claros, ter pensamentos calmos. Hoje em dia as pessoas, elas deitam na cama e não conseguem desligar, né? Porque tem essa sensação de que vão perder algumas coisas que tá acontecendo ali no celular. Parece que você perde o quanto o mundo acontece. E ao mesmo tempo é uma questão de entender, nossa, eu tô aproveitando bastante a vida, porque as pessoas dentro dos seus trabalhos não se sentem mais reconhecidas, como a gente trouxe. As pessoas se sentem cada vez mais cansadas e ao mesmo tempo se movimentando, mas nunca saindo do lugar. Então hoje a gente tem no meio empresarial e no mercado de trabalho pessoas mais cansadas, fazendo claramente muito, dando muita produtividade e ao mesmo tempo não vendo progresso, então a sensação de frustração. Nossa, e é engraçado que tem um dado do Science London, um estudo britânico, que fala sobre a ociosidade e o desemprego, e que isso tem trazido o maior índice de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, a pessoa, quando ela está desempregada, ela tem depressão, tem ansiedade, tem essa frustração, e ela não consegue aproveitar o momento presente porque ele está desempregado. É aflitivo. Claramente é aflitivo para quem quer estar empregado. Mas, ao mesmo tempo, dentro de saúde mental, e aí eu tô me baseando aqui em fazer muita terapia. Foi um momento onde, quando eu estive desempregada, por exemplo, foi um momento onde eu me capacitei. Fiz N cursos, fiz N estudos, fui atrás de ter uma segunda renda. E as pessoas, quando elas estão desempregadas, elas não conseguem mais olhar para esse fator de estou sem fazer nada, talvez seja uma boa hora para olhar para mim. Só que, ao mesmo tempo, quem está empregado, quando está ocioso, também desenvolve ansiedade, desenvolve frustração. E aí isso é uma questão de o dono de empresa, quando ele delega de maneira inteligente para a pessoa não ficar ociosa, ou então não jogar uma carga enorme de atividade em cima da pessoa, porque esses dois fatores, onde a pessoa está dentro ou fora, eles se comprometem. É muito importante a gente falar sobre isso. Assim, a ansiedade, nesse mundo que a gente está estruturado, ela está sempre sendo convidada a chegar junto, né? Porque você vai ter sempre alguma coisa pendente para fazer. Você vai estar sempre perdendo alguma coisa que, teoricamente, seria importante você saber. A gente tem num edital de domingo do New York Times mais informação do que uma pessoa tinha a vida inteira há, sei lá, 100 anos atrás, 150 anos. Isso é muita coisa, gente, pra gente processar. O nosso corpo, ele não é pra isso. Então a gente vai estar sempre com essa sensação de perder alguma coisa. Se você não conseguir entender e abrir mão de que você precisa resolver tudo, você vai estar sempre com essa sensação de frustração e ansiedade. Então, lida com isso. A gente tem que aprender a lidar que eu não vou resolver tudo, eu não vou saber de tudo, e tá tudo bem, graças a Deus. É sempre bom, sei lá, você ter uma lista de tarefa das coisas que você precisa resolver, se organiza para que tudo que for importante tá ali anotado, tá ali que conforme você conseguir, você vai, sabe, encaixando, criando tempo para que aquilo aconteça, mas que a saúde mental, no seu dia a dia, você precisa arranjar tempo, criar tempo para você fazer higiene mental, assim como você escova o seu dente, você fazer uma meditação, você fazer uma prática para limpar as emoções, para limpar aquela ansiedade do dia a dia, aquele estresse do dia a dia do teu sistema. Quando a gente começou a lavar a mão antes de comer, a escovar o dente antes de dormir,
a nossa expectativa de vida aumentou demais enquanto ser humano. A partir do momento que a gente criar a visão, a cultura de que se a gente fizer uma higiene mental, emocional, diariamente, a nossa qualidade de vida vai aumentar e a gente também vai ter muito menos, inclusive doenças físicas mesmo, como problemas cardíacos, estresse, até depressão que pode levar a suicídio. A gente tem que falar disso, principalmente Sim. esse mês que a gente está né, muito em importante. pauta isso. A gente vai ter melhora a nossa qualidade de vida, então a gente tem sim que criar uma cultura de pelo menos uma vez por dia fazer higiene mental, higiene emocional. E você tem inúmeras práticas, não precisa ser uma meditação, que você vai ficar sentado, parado, fazendo om. Isso não é necessariamente... Eu fico super ansiosa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fico super ansiosa quando eu sento parada para tentar fazer uma prática parada. Para mim, as práticas têm que ser mais em movimento, porque a minha mente é muito agitada, então não funciona para mim. Eu só queria dar esse recado, façam... ali a câmera. Isso é. Façam Legal. higiene mental todo dia, por favor. Vai fazer muito bem para a qualidade de vida de vocês. Interessante Perfeito. você trazer essa fala, porque pro meio empresarial existe muito um pensamento, praxe, assim, desde que alguém entra numa faculdade de administração, até para quem de fato empreende do zero, só com conhecimento que tem, é de que no meio empresarial sacrifícios são necessários. Não à toa a gente fala que o pequeno empreendedor é o exército de um homem só, ou de uma pessoa só. No meu ver, e trazendo agora um complemento a essa fala da Ju, a questão de saúde mental. É sobre você, em pequenas práticas, claro, encontrar o equilíbrio, ao mesmo tempo, qualquer sacrifício que venha. Porque a vida é feita de sacrifícios. Inegavelmente, não vamos ser utópicos. Mas qualquer sacrifício que venha, ele precisa ser temporário e, ao mesmo tempo, eu penso que, agora falando sobre a questão de meditação, e você falou de ser agitada e estar parada te traz ansiedade. Eu penso que é você munir a pessoa a lidar com o sacrifício. Então, por exemplo... Tem que ter, né, o sacrifício, mas tem que saber... Tem que ser armado pro sacrifício. Então, nossa, eu sei que nos 2 primeiros anos da minha empresa, eu vou ficar até tarde da noite aqui, porque eu preciso cuidar da operação, eu preciso cuidar do marketing, eu preciso cuidar do financeiro. Ok, quando eu sair daqui, eu vou me propor de fato a descansar. É uma coisa que eu brinco muito com quem eu dou consultoria. E mentoria empresarial. Olha, se você tem uma segunda renda, esteja no seu trabalho integralmente. É 8 horas de trabalho, é 6 horas de trabalho, esteja lá integralmente. Quando você sair, saia integralmente. Quando você abandonar a sua jornada, abandone a sua jornada integralmente. E esteja fora da empresa de corpo e alma. Porque o sacrifício que tem que ser feito para aquela empresa, ótimo, você fez de maneira consciente. Saiba fazer o sacrifício, saiba lidar com o sacrifício. E aqui fora, faz uma terapia, uma técnica integrativa, uma meditação, mas se trabalhe para que você esteja para você também, entende? Porque você precisa entregar algo, é o que te mantém no seu emprego, mas ao mesmo tempo você não precisa se entregar. Você não precisa dar você ao seu trabalho. Você precisa trazer resultados, é isso que comprova que você é bom. Eu penso que para fortificar a sua competência, você se estabelece através dos resultados que você dá, do que você entrega de fato, da troca que você gera. Seja através das pessoas, seja através dos processos. Mas assim, sacrifícios existem, mas saiba ser trabalhado para esses sacrifícios. Ter uma mentalidade forte, e assim, ninguém é forte 100% do tempo. Isso também é outra utopia. Ninguém é robô, né? Mas ao mesmo tempo, quando o sacrifício vier, o quanto de mim vai ter um emocional bem trabalhado? O quanto de mim vai ter calma no meio do caos? Tem que saber equilibrar os pratos, né? Tem um equilibrista lá. Porque às vezes você tá aqui, daí você tá focado num prato aqui, equilibrando. Aí quando tu vai ver o outro ali, aqui do trabalho tá ok, o familiar tá aqui, tem o outro ali que é a sua saúde. Então você tem que saber... Verdade. Mas o emocional é muito importante hoje. Antigamente, se contratava as pessoas pela capacidade técnica deles.
hoje as empresas estão contratando, ou os empresários estão focando na inteligência emocional. Também é. Nossa, É mais Uhum. importante do que a parte técnica hoje em dia isso. A gente tem uma zona de resiliência, né? Eu acho que é importante a gente falar também de que quando a gente está falando de lidar com o estresse aqui, a gente não está falando. O estresse é bom, ele é positivo, ele vai sempre acontecer e é ele que, né, ajuda a gente também no movimento. Mas a gente tem uma zona de resiliência, que é uma zona onde a gente tá ok, onde a gente tá equilibrado. Já que a palavra, tema tá sendo essa. Mas a gente tem coisas que engatilham a gente, tiram a gente de dentro dessa zona de resiliência. Então, ou a gente recebe uma notícia que faz a gente gerar um pico de estresse e a gente vai lá pra cima e fica muito irritado, ou muito tenso, ou entra numa crise de ansiedade. Ou acontece alguma coisa que rouba a nossa energia, a gente fica prostrado e a gente vai para uma zona baixa, que a gente chama. Então, quanto mais você conseguir também trazer para o seu dia a dia momentos onde você vai... Porque, assim, as práticas de meditação, não necessariamente elas vão te acalmar. Tem momentos onde você vai fazer uma prática e você vai sair mais nervoso, mais ansioso do que quando você entrou. Porque a meditação, ela traz questões internas e você vai... às vezes encarar coisas que não necessariamente vão fazer você sair bem de uma sessão. Às vezes você pode sair triste, às vezes você pode sair nervoso. Mas é você ganhando, mas você tá num lugar seguro. Entende? Você tá num espaço, num ambiente onde você tá desenvolvendo resiliência para que quando coisas externas vierem te atacar, digamos assim, você ter mais força, você ter mais estrutura para lidar com aquilo sem que aquilo te desequilibre, te tire dessa zona ok. Você já vai ter um lastro maior, você já vai ter uma zona maior de conforto, sabe? Tem um Mas exemplo, isso- assim, sobre só... por exemplo, eu que nunca consegui meditar na minha vida. Tem um exemplo fácil, assim, de que eu poderia fazer quando chegar em casa? Olha, eu acho muito fácil. Você gosta de comer? Vai, tipo. Boa, opa, Então, gosto. ela se você pode... movimentou de Comer maneira que eu achei besteira. que ia ensinar aqui a Não, técnica. eu ia. Porque assim, você pode, por exemplo... É que não dá Quer pra dobrar falar? as Não, mas eu só pernas dou um aqui, ó. exemplo. Não, por exemplo, eu tô ansiosa aqui porque a gente tá num lugar, então isso gera um certo desconforto pra mim. Tá com uma câmera ali me filmando. Então, o que eu Não tá Aí, filmando Guilherme, não, ô, tá Guilherme. filmando não. Tá não dá. filmando aí, O que eu Guilherme? fiz no Culpa do começo? Guilherme. Eu sentei e daí eu comecei, tipo, em vez de deixar que os pensamentos tomem conta e tem esse sequestro emocional que chama, né? Quando toma conta as emoções, você meio que perde a razão e entra naquele looping, é chamado sequestro emocional. Então, antes que isso aconteça, eu começo a perceber, eu tô sentada num lugar fofinho. Isso é macio. Eu começo a trazer luz azul. Então, eu começo a pontuar coisas para que o meu cérebro mais racional, ele vá voltando a assumir o controle. Então, eu posso falar 5 cores que eu enxergo nesse lugar. Então, 5 coisas vermelhas. Tem a casinha ali do Vila Criativo, tem a capa do livro, tem o Homem de Ferro. Então, tem a luz do contador, tem a jujuba. 4 sons que eu tô ouvindo. Então, são técnicas que já vão te trazendo, porque você vai nomeando e vai ativando o seu lobo pré-frontal. Ou você comendo em casa. Você pode comer com a mão, escolher comer com a mão, sentir a textura da comida, sentir o cheiro da comida, separar, em vez de você vai comer o arroz e feijão junto, come só o feijão com a mão. Como que é a textura do feijão quando você pega ele com a mão? E daí você Olha. traz a atenção para aquilo que você está comendo. Isso já é uma prática de meditação. Pô, bacana, hein? Nunca... Nossa, achei diferente. Legal, né? Achei bem interessante. Legal mesmo. Vou comprar frango frito, pô. Frango frito. Vou comer com a E a mão. sensação assim. a Saúde, né? sensação do óleo, não são Boa. Legal, Só legal. uma coisa, a gente tá falando bastante de inteligência emocional, de empresarial. Mas uma coisa que a gente acho que a humanidade toda tá perdendo é foco. Saber focar. Como vocês acham que a gente consegue manter o foco, que é uma das coisas principais pra gente conseguir algo, né? Nossa. Boa Aí pergunta. Então, tem 2 vertentes que a gente pode olhar o foco, que é a parte medicinal, e aí eu me valho aqui de ter TDAH,
E ao longo da minha infância eu aprendi diversas técnicas para lidar com o mental e como o meu foco ele poderia ser, de fato, uma característica existente. Então principalmente na parte dos estudos, na parte de interiorizar conhecimento. Tinha ali uma técnica de estudar por cores, de estudar por um tempo determinado. E o que eu quero dizer com isso, né? Hoje a sociedade está muito imediatista. Essa é a década que mais as tecnologias elas bombardeiam, né, informações a todo momento. Então, hoje eu vejo que as pessoas elas têm que, uma vez que precisam fazer algo, elas têm que se colocar na mente de vou fazer, como faço e estruturar esse como. Porque tá tudo tão imediatista que as pessoas elas não conseguem ver mais o como das coisas. Elas sabem o que querem, sabem onde querem chegar, mas não veem o meio do processo. Por quê? Porque não tem tempo de sedimentar o conhecimento ou então as ações para que ela saia do 0 e vá para o 100. Então, eu realmente penso que tem aqui alguma atividade? Lista. Faz uma listinha de tarefas. Assim, indo na questão bem técnica, sabe? Faz uma lista de tarefas e conseguir fazer isso, isso, isso e isso. Ok. Quanto tempo eu consegui fazer? O que eu não consegui hoje, eu faço amanhã. Porque aí, primeiro, que você não se frustra. Esse é o primeiro ponto do foco. Se você foca e sente que não conseguiu, você desiste. Infelizmente, a gente tá com uma sociedade que é tão imediatista que quando não consegue logo de cara, abre mão. O foco é treinável também, né? Sim. O foco é treinável. Porque assim, não tem uma coisa que vai servir pra todo mundo toda hora, né? Uhum. Aquilo que a gente falou. Então, é uma coisa que traz muito... que prende muito a atenção de uma pessoa, não necessariamente vai prender a minha atenção. Então, eu acho que é sempre uma exploração. Tudo gira em torno do autoconhecimento. Então, eu descobrir o que funciona pra mim. Então, tem gente que funciona colocar um fone de ouvido com uma música, com um ruído, alguma coisa assim, que vai ajudar ela a se concentrar. Eu sei que tirar o celular da tua frente vai te ajudar a se concentrar. Então, se você tem uma tarefa que você precisa focar por um determinado tempo, deixa o teu celular fora da tua frente. Porque isso já tem estudos que mostram que se ele tá perto, às vezes teu olho vai automaticamente para lá, porque ele já meio que se tornou uma extensão, né, dessa atenção. Então, celular longe, isso sem dúvida ajuda a diminuir a perda de atenção. Música, tem bastante música que ajuda, então colocar um fone de ouvido. Tem a técnica do Pomodoro também, que o Eu pessoal adoro. fala, de você 25 minutos Você- com 5 minutos Isso. de uma outra Faz atividade. 25, pausa 5. Então, se você tá Eu ia fazendo falar uma... técnica automática, aí depois... Se você tá fazendo uma atividade criativa, nesses 5 minutos você faz uma atividade mais focada, assim, mais técnica. E vice-versa. Se é uma atividade mais técnica, em 5 minutos você faz uma mais criativa. E daí você vai, acho que são 2... Geralmente 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas. Que é recomendado ficar focando ali em fazer algo. E aí o Pomodoro entra nessa divisão, nesse balanceamento. Exato. É tipo 1h30 e 1h30, 5 minutos? 2 horas. Isso, só o que Você acontece? faz 25, Isso. 5. 25, 5, entendi. Exato. Se eu não me engano, no Windows agora tem até, ele já vem pré-definido ali, foco, tá escrito lá foco, mas é 15 e 5, 15 e 5. Entendi. E depende Tem um- muito da pessoa também, porque às vezes a gente tá... Ela falou de você descansar, né? Você conseguir sair do trabalho e tá com a mente 100% focada no outro lugar. Mas é difícil, tipo, não tem um botão desliga, né? Então, outro dia eu tive que entregar um negócio e eu fiquei trabalhando até as 2 da manhã. E eu tinha que acordar às 6h30. Daí eu falei, não, eu preciso dormir. Daí eu deitei na cama. Agora eu vou dormir. Daí a mente Só que não, né? não Só que desligava ali. Porque daí a mente... 500 coisas que eu preciso fazer, mas amanhã eu não consegui terminar isso. Eu preciso... O que eu fiz? Aquela hora funcionou aquilo. Comecei a respirar. Tem técnicas de respiração que vão regulando o teu sistema nervoso e automaticamente, quando você consegue existir que é a respiração coerente, né, que a gente fala. Então, você inala em 4 tempos e você exala em 4 tempos, ou 5 tempos e 5 tempos.
E daí você vai trazendo coerência entre o seu sistema, para o seu sistema nervoso através da respiração. E quando você ativa o teu coração, você consegue ajudar o teu cérebro. Daí eu achei muito incrível aquilo, porque naquele dia eu consegui realmente sentir o impacto que aquela respiração teve quase que instantaneamente na calma que trouxe para os meus pensamentos. E assim, coisa de 2 minutos, gente. Tô falando, realmente foi muito rápido. Só de respirar em 5 vezes e exalar em 5 tempos. Impressionante. Consegui descansar e dormir em menos Legal, de hein? 5 demais. minutos. Poderoso. O poder da respiração, gente. Ah, E até nos games, a gente fez um bate-papo com o pessoal de games. Ele falou pra eles conseguirem maior desempenho, o treinador falou que é 98%, que é o 98 ou 90 e poucos por cento, das vezes a gente tem que respirar pelo nariz. É pra oxigenar Tanto que o igual, cérebro. aí o pessoal, eles falam que até na hora de dormir eles colocam esparadrapo pra respirar pelo nariz. Nossa. Pra ter mais performance depois na hora do jogo. Foi no detalhe, né? Caramba. Pessoal, Oh, meu Deus. eu queria... Passou muito rápido. Passou muito rápido. eu queria ter mais bate-papo aí, porque a gente ia ficar aí Tem mais horas e assunto. horas Gente, ali, legal viu? mesmo, ó. Mas já Papo passou 10, mais né? de 1 hora, já 1 hora e 15 minutos já. É mesmo. Tá? Mas muito obrigado por Mas, vocês terem Gente, vindo obrigada. Foi legal mesmo, ó. Porque vocês Aprendi pra caramba com vocês. compartilharam o conhecimento de vocês. Mas 2 coisas que eu sempre peço pra quem vem aqui. Rapidinho, ela falando assim do negócio lá, até me acalmou também. Acho que passou. Por osmose. Oh, meu Deus. A aula aqui acontecendo. Ele tava respirando enquanto você tava falando. Eu tava. A gente automaticamente entra, né? Quando fala na respiração. Sim. 2 coisinhas que eu sempre peço pro pessoal. As 2, hein? Primeiro, deixe um recado pra juventude. Quem vai ser a primeira? Ficou filosófico do nada. Deixa um papo pra gente. Brincadeira, um recado pra juventude. Façam higiene emocional diariamente. Autocuidado é um ato de ativismo. Nossa, Ju, subiu o sarrafo. Você vê? E ela foi rápida, ela falou, tipo, você é a Exatamente. primeira, agora. Deixou pra mim a bola. Eu posso ir no Gabriel Pensador? Brincadeira. Mas o que eu diria pra juventude? O mundo não acaba amanhã. Tem tempo, inclusive, pra você mesmo. Eu entendo que o mundo hoje diz que você deve fazer tudo rápido. Não precisa. O mundo não acaba amanhã. Então, se cuide. Consequentemente, você vai transbordar cuidado para o mundo mesmo. Para o mundo onde você vive, para o mundo que você influencia, para o mundo que você constrói. Legal. Perfeito, ó. Agora a última, As tá? duas. Agora a última. Oh, meu Deus. Um gênio apareceu aqui. Tum, dum, dum. Vocês têm um único pedido pra humanidade. Um único pedido para a humanidade? Humanidade. Preservem o meio ambiente. Assim a gente dá mais longevidade para a humanidade enquanto lugar e enquanto sociedade. Preservem o meio ambiente. Não vamos deixar que esse seja o nosso último Planeta. século. Nossa, sim. Sim. Pro meio empresarial, pra vida, Pra tudo, né? pra tudo. Comuniquem. Eu acho que é isso. Porque, nossa, um pedido pra humanidade. Paz mundial, aquelas coisas de mim. Já falaram. Aquelas coisas, meio ONU, meio assim, Miss Universo. Miss Universo, sim. É que paz mundial você tem que fazer aquele, né? O tchauzinho. Ah, né? sim, né? não. Paz mundial. Eu vou falar o que veio na minha cabeça sem filtro, tá? Eu ia pedir para as pessoas serem menos babacas. Não, mas É um pedido sábio. Você tá sendo sábio. Eu sou Imagina se o mundo namastreta. de repente acabou, Exatamente. Eu sou namastreta, gente. Mas Essa daí Ativista essa daí revolucionária. ainda não teve, esse pedido ainda não teve. É inovador, tá vendo? Empreendedora, gente. Deixa ela. Não, gente. Brincadeira. E as redes sociais dela, Isso que Gina? me veio na cabeça. Olha só, pessoal. Sigam elas nas redes sociais. Instagram, Daiane.a_oficial. E também no LinkedIn, Daiane Almeida dos Santos. Ela é da empresa Solute
Salute. Salute. É Consultoria Salu ou Empresarial. Salute? Salute. Salute. Isso. Consultoria Empresarial. E a Juliana tem no Instagram, Juliana Colela, com 2 L's, No lá. no lá, né? No último lá. E Regeneratriz. Sigam elas também Que é lá da na... empresa, né? Isso. Legal. Sigam elas também lá nas redes sociais dela, tá, pessoal? Além disso, sigam a gente nas nossas redes sociais também. Nós estamos no YouTube, nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram e também no Spotify. Hora do Vai Pod dar pra Oficial ouvir ou Hora vocês do aí em Pod. todos esses daí, até no Ah, que Spotify. legal. Até no Não, em Spotify. todos os lugares. Até no Spotify mesmo. Pessoal, então, Boa, né? comentem, Legal. compartilhem. E se tiver dúvida, façam lá as perguntas lá, a gente passa pra comenta elas e lá. elas vão responder. Isso. Porque Adorar aí responder. aí a gente vai conseguir trazer pessoas especiais, mais pessoas vamos especiais aí. como Obrigado ela. mesmo, gente. Tá bom, Foi um prazer. Obrigadão. Muito Foi obrigado. ótimo, pelo adorei. convite. Obrigado, A gente viu? Falou, agradece. A gente se sentiu super à vontade. Valeu.